O que é um sistema de numeração? É um sistema que atribui a cada número uma única representação, reflete as estruturas aritméticas dos números. Ou seja, são símbolos e regras que organizam as propriedades e estruturam os números para a utilização padronizada. Os sistemas facilitam ou dificultam as operações aritméticas dependendo da estrutura do sistema. Existem vários sistemas de numeração, entre eles os maias, os gregos, os romanos, egípcios, hindus, binários, entre outros. Vejamos alguns sistemas e suas particularidades. Alguns historiadores atribuem esse sistema à região da Mesopotâmia, ao invés de a um único povo. Viveram sumérios, babilônios, assírios, entre outros. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Isso porque essa região fica entre os rios Eufrates e Tigre. Hoje é a região onde fica o Iraque. Seu sistema era de base 60. Sua representação de número tinha essa grafia, onde esse sinal representava o número 1. Duas representações da mesma figura representavam o número 2 e assim por diante. Na 10ª figura aparecia um símbolo inclinado e recomeçava a sequência até o número 59. A grafia do número 60 era a mesma do número 1. Isso podia causar muita confusão. Quando esse símbolo aparecia isoladamente, poderia representar tanto o número 1 ou o número 60. Desenhar o número 1 duas vezes poderia representar o número 2 ou então o número 61. O que diferenciava é a distância entre os símbolos. Ainda utilizamos esse sistema quando falamos de horas ou graus. 60 segundos é igual a 1 minuto. 60 minutos formam 1 hora. Esse sistema tinha uma facilidade. Tem mais divisores naturais que o sistema decimal. Além do 1 e do próprio 10, o 10 pode ser dividido em 2 grupos de 5 ou 5 grupos de 2 partes iguais. Enquanto o 60 pode ser dividido em 2 grupos de 30 elementos, 3 grupos de 20 elementos, 4 grupos de 15 elementos, 5 grupos de 12 elementos, 6 grupos de 10 elementos, 10 grupos com 6 elementos, 12 grupos em 5 partes iguais, 15 grupos com 4 partes, 20 grupos em 3 elementos, 30 grupos de 2 partes iguais, além do próprio 1 e do 60, que são divisores naturais. Já o sistema maia, os maias é um povo que viveu na América Central, onde hoje é o território do México. Era um sistema com base 20. O 0 era representado por o que alguns historiadores acreditam ser uma concha. O número 1 por um ponto, o número 2 por 2 pontos, o 5 era representado por uma barra horizontal, o 6 tinha um ponto acima da barra horizontal e o 10 era representado por 2 barras. Enquanto se chegava ao 20º símbolo, se representava com um ponto acima da concha. 21 por um ponto acima e um ponto mais abaixo. O 22 por um ponto acima e 2 pontos abaixo. E assim por diante. Já o sistema de numeração egípcio era representado pelos símbolos de um bastão para representar a quantidade 1. Um osso de calcanhar representa o 10. A quantidade 100 era representada por uma corda enrolada. A flor de lótus representa o número 1000. 10.000 era um dedo ligeiramente curvado. Para representar 100.000 era representado por um girino, ou em outras escrituras encontra-se a imagem de um peixe. E 1 milhão era representado por um escravo ajoelhado reverenciando um faraó. O sistema egípcio não era posicional, portanto poderíamos escrever a quantidade 32 de várias formas, bastando juntar 3 calcanhares e 2 bastões, ou 2 bastões e 3 calcanhares.
ou qualquer outra ordem contendo essas mesmas representações representaria de qualquer forma o número 32. Isso dificultava bastante na realização de cálculos. Já o povo romano foi um dos povos que menos contribuiu para o avanço da matemática, mas mesmo assim temos influência do seu sistema até hoje. Seu sistema era posicional e utilizava letras do alfabeto romano para expressar quantidades. Veja como escrevemos o número 4 e o número 6. O número 4 era composto por 5 menos 1. Subtrai-se o menor que está à esquerda do número maior que está à direita. 5 menos 1 igual a 4. O número 6 era composto por 5 mais 1. Adiciona o número menor que está à direita do número maior. 5 mais 1 igual a 6. Já o número 9 era composto por 10 menos 1. Subtrai-se o número menor que está à esquerda do número maior. O número 11 era composto por 10 mais 1. Adiciona-se o número menor 1 que está à direita do número maior 10, formando 11. Até hoje utilizamos os números romanos em alguns modelos de relógios e também é a forma mais usada para indicar séculos. O sistema que é conhecido como sistema decimal ou sistema arábico foi desenvolvido em sua grande parte pelos hindus, inclusive com a criação do símbolo zero, que não existia. Os árabes foram os responsáveis pela divulgação em todo o mundo. É um sistema fantástico que teve alteração na forma de se representar até chegar na forma que conhecemos hoje. É representado por 10 símbolos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, que podem compor qualquer número. É um sistema decimal posicional, onde cada número tem um valor absoluto e também um valor relativo à sua posição. Nesse exemplo, o número 8 pode valer 8 unidades ou pode valer 8 dezenas, que é o mesmo que 80. Ou ainda, pode valer 8 centenas, que é o mesmo que 800. Isso ajuda muito nas operações aritméticas. Com isso, mudando apenas o número 8 de posição, podemos obter a representação de quantidade completamente diferente. Cada número à esquerda vale 10 vezes mais que o número à direita. Nesse exemplo, vemos o número 8 vale 8 unidades, para compor o número 358. Já em outro exemplo, vale 8 dezenas, que é o mesmo que 80 unidades. Apenas deslocando a coluna das dezenas, transformando o número 358 em 385. Pode valer 8 centenas, que é o mesmo que 800 unidades, transformando o valor de 385 para 835 unidades. Realmente é um sistema fantástico, uma facilidade muito grande, por isso que é o sistema adotado em todo o mundo e mais utilizado por toda a humanidade.